paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre veres. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de apologética em defesa da fé pelas Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos refutar mais uma heresia do pastor Eduardo Gutierrez. Eduardo Gutierrez, em um vídeo que eu trouxe nesse canal, num debate com a católica Betty Wallen, afirmou com todas as letras que depois que o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, foi escrito pela tradição, a tradição acabou. Sucessivamente, não existe mais a tradição. E que é uma heresia, não é? Falar da tradição. Vejam, meus irmãos, quanta heresia sai da boca deste homem que tem sido um formigueiro, que produz formigas assassinas, peçanhas diabólicas, venenos mortíferos contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos refutá-lo na Bíblia Sagrada. Ele diz, primeiro ele já mentiu, que no Novo Testamento não tem aconselhamento de ninguém para guardar a tradição ou viver a tradição. Eu ia tirar uma Bíblia protestante que está ali sustentando a outra, mas se eu tirar, vai sair aí do ar. Muito bem, então não vou tirar. Primeiramente, estamos aqui com um texto, e aliás você já está vendo aqui o nome escrito, né? Primeiramente. Aí está. Primeiramente. Vou até pegar essa tesoura aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. São Paulo está falando em algum escrito aqui, 2 pontos. Não. São Paulo já trouxe um vídeo mostrando no estudo bíblico, mas como eu tenho que refutar a heresia desse Gutierrez, eu vou provar na Bíblia. Ele disse o seguinte: não existe mais tradição depois que a Bíblia foi escrita. Quando o Gênesis, ele diz, quando o Gênesis foi escrito, 1000 anos, cerca de 700 ou 1000 anos depois, por Moisés, então acabou essa tradição, não existe mais tradição. A tradição acabou-se, agora é só o escrito, é a sola escritura e mais nada. O herege falou. E ele disse, desde o Gênesis, então entra o Antigo Testamento, onde Jesus, no capítulo 7 de Marcos, vai censurar os judeus por causa da tradição. Espera aí. Jesus está censurando os judeus por causa da tradição cristã? Não. Jesus é uma heresia envolver as duas tradições. Porque a tradição judaica não era tradição, era superstição. 613 ou 603 preceitos supersticiosos judaicos. 603 ou 613, negócio assim. São 600 e poucas práticas supersticiosas. Então esses hereges pegam a tradição cristã, católica, para soltar suas peçanhas, dizendo que a tradição católica também é superstição. E ele diz que tudo que os santos padres fizeram de acordo com a sola escritura. Toda tradição que os católicos chamam de tradição, não é tradição, porque afinal está tudo na sola escritura. Disse o herege Eduardo Gutierrez, um dos mais peçonhentos hereges, um dos mais fortes profetas do anticristo no mundo. Meus queridos amados irmãos e irmãs, se nós pegarmos, eu tenho 2 Bíblias protestantes aqui, duas Bíblias protestantes.
Inclusive essa aqui, linguagem de hoje. Essa daqui, veja o que eles fizeram para negar a tradição. Porque está escrito na Bíblia a tradição cristã. Jesus está condenando a tradição veterotestamentária, desses preceitos supersticiosos, mas a tradição cristã não. Quantos vídeos eu já trouxe aqui falando da tradição cristã e não são poucos? Foram muitos. Então quando a gente pega, eu não sei como é que está nessa daqui protestante da linguagem de hoje. Mas eu vou pegar aqui para vocês. Mas nessa que está ali escorando a outra, porque se eu tirar derruba essa daqui, ó. Tá falando em tradição. Perfeito. Vamos ver aqui. Aqui está modificado sim, a linguagem de hoje modificada. Onde fala a tradição? Segunda Tessalonicenses 2,15. Fala a tradição. Diz assim: portanto, irmãos, na protestante está escrito assim, ó, linguagem de hoje. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens escritas, firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Veja, dá para se entender. Guarde de nós, guardar esse grande depósito da fé, onde está encerrada a tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Veja, guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, como se houvesse duas verdades. Então você já vê logo o erro, verdades. Não existe verdades, existe a verdade. Não existe verdades no plural. Não era nem para existir, assim como não existe fé no plural, verdade era para ser no singular. Porque fé, você não vai encontrar aqui, eu vou te mostrar. Você não vai encontrar aqui, ó, essas duas letrinhas com S na frente. Fés. Não existe. É fé, singular. Então não era para existir verdades, porque não existem as verdades, só existe uma verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja é coluna, sustentáculo dessa verdade. Então logo nós estamos vendo que Jesus deu autoridade à sua igreja para falar pelas escrituras e para falar pela tradição oral. Lucas 10,16, quem vos ouve, me ouve. Deu toda a autoridade ao magistério. O magistério da igreja recebe a autoridade de Cristo para guardar o bom depósito da fé e desvendá-lo para os filhos da igreja. Então, veja, a protestante diz: portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades. Não era aquela verdade que ensinamos a vocês, tanto por mensagens, viva voz, como por carta nossa. O que é carta nossa? Os escritos. Cartas pastorais, cartas católicas da Sagrada Escritura. É isso que São Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica. A carta mais nova, a carta mais antiga, 1 Tessalonicenses, mais nova, 2 Tessalonicenses. E se nós olharmos também, eles tiram, no capítulo 3, versículo 6, eles tiram tradição e colocam ensinamentos no lugar. Eles adulteram na linguagem de hoje. Mas se nós pegarmos nessa Bíblia, aqui, deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Consegui. Bíblia Protestante, revista e atualizada João Ferreira de Almeida. Aqui está. Se nós pegarmos nela, meus irmãos, está perfeito, perfeitíssimo. Perfeito, fala da tradição, uma beleza para falar da tradição. Essa tradução protestante aqui, ó. Vamos ver se é essa mesmo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Veja, Bíblia de tradição protestante, Gutierrez.
Gutierrez, a sua está adulterada. A sua está adulterada, Rainha Valera, protestante. Não é? Em espanhol, está adulterada. Olha aqui, ó, Gutierrez, ó. Bíblia de tradução protestante. Usted habla herejía. Usted só habla su boca para hablar herejía. Aqui, ó. Ó. Bíblia de tradição protestante, versão portuguesa, revista e atualizada, diz o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, tradição oral, seja por palavra, seja por epístola nossa, perfeito, melhor do que as católicas que eu tenho aqui, tá melhor até mesmo do que a Bíblia da Ave Maria. Aqui está, ó. Bíblia protestante, meus irmãos. Bíblia, tradução protestante, olha só. Um dedo de largura que falta 7 livros e ainda uns capítulos 13 e 14, os acréscimos de Esther. Entende? Bíblia de tradução protestante. E eu vou pegar mais o outro versículo. Pastor Gutiérrez, usted habla su boca para mentir contra el camino de la verdad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hablas mentiras. Veja só, meus irmãos. Agora o capítulo 3, versículo 6. Presta atenção. Nós vos ordenamos, irmãos, é ordem. É ordem. Bíblia de tradução protestante é ordem. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes. Hermanos, não siga mais Pastor Gutiérrez, es un hereje. La Biblia dijo que no guarda las tradiciones. No es para escuchar tal profeta. Es falso. Gutiérrez es falso profeta. La Biblia está hablando. Gutiérrez no guarda la tradición apostólica. Es un hereje. Es la Biblia que está hablando. É a Bíblia que está dizendo não siga o pastor Gutiérrez porque ele é um herege, porque ele persegue a tradição apostólica. Meus irmãos, está na Bíblia protestante melhor do que nas versões católicas em português. Tanto 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, está melhor do que nas católicas, e tanto o capítulo 3, versículo 6, melhor do que nas católicas. Olha, eu vou ler os dois versículos seguidos. 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições. Veja, perfeito, tradições, está no plural. Que essas tradições, a oral e a escrita, ó, que vos foram ensinadas, seja por palavra, Bíblia, seja por palavra oral, seja por epístola nossa, as cartas. Olha de novo o 6. Bíblia de tradução protestante, o 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Aqui está. A tradição apostólica. Aqui o senhor Gutiérrez está dizendo o seguinte. O senhor falso profeta Gutiérrez, intitulado de pastor, preconizado de pastor, disse: depois que foram escritas as cartas, o Gênesis, já não há mais tradição. Os apóstolos começaram a condenar a tradição. Peraí, São Paulo está escrevendo na segunda carta, ele já tinha escrevido a primeira carta. Então, peraí, Gutiérrez. Se ele já tinha escrito a primeira carta a Tessalonicenses, e os Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, já tinha a primeira carta, que é o escrito mais antigo, a epístola mais antiga, que necessidade ele havia de colocar na segunda carta, que é a mais nova, não é? Impondo a ordem
dos cristãos guardar a tradição? Responda. Me responda, não tem argumento em cima disso, sabe por quê? Porque primeiramente fala a tradição oral e em segundo lugar a tradição escrita. Epístola nossa, na segunda carta. Veja as heresias desse homem, veja os vômitos desse homem. Esse homem é um perseguidor voraz. Fala e refuta o padre Luiz Toro pelas costas. Cara a cara, cadê que refutou? Já trouxe o vídeo no canal Tradição Católica, esse debate. Cadê? Padre Luiz Toro humilhou, arrancou o corpo pelo sovaco. Não tem como refutar a apologética, a doutrina católica, porque ela é legítima e verdadeira. O seu ensinamento não tem como refutar. Não existe como refutar. Se refuta com a mentira, com a desordem. Veja, meus irmãos, a desordem. Aqui São Paulo, segundo a versão protestante que eu estou lendo, de 2 Tessalonicenses 3,6, está dizendo que é um desordenado. É um desordenado, ou seja, não está em ordem. Não está na ordem do bom depósito da fé. Não está na ordem quem vos ouve a mim ouve. Não está nessa ordem. Então São Paulo diz, não escute esse tal, porque veja, é uma ordem. Olha, apareceu o termo ordem. Ó. Nós vos ordenamos. Isso vem de quê? De ordem. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão, a parte de Gutierres, és falso profeta, que ande desordenado, és un desordenado, Gutierres és un desordenado, ele és un desordenado, não tiene la tradición apostólica, não tiene, es un desordenado, Gutierres es un desordenado. Persigue la tradición apostólica. Es un desordenado. Que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Nosotros vos ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que diviséis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la tradición que de nós aprendeste, recebiste. Amados, Gutierre é um herege que só leva o tempo em desordenar, mentindo, adulterando e deturpando as Sagradas Escrituras. É só o que ele sabe fazer. Ele usa o catecismo contra a igreja, né? Ele usa a tradição, quando ele usa uma hora ele diz que existe tradição, outra hora ele diz que não existe tradição. Mas não, ficou claro no debate com o Beto Vale, que eu trouxe desse canal, um debate curto, acho que de uns 20 e poucos minutos, né? Onde ele deixa claro que quando a escritura foi escrita, quando tudo aqui foi escrito, a tradição caiu por terra. A Igreja Católica guarda a preciosa Eucaristia. Está na tradição? Diz ele. Não. Está na Sagrada Escritura. Oxente, peraí. A Sagrada Escritura é uma parte da tradição escrita que fala da fé católica. Ele acabou de dizer que a Sagrada Eucaristia, pregado como centralidade da fé católica, está na sola Escritura e não na tradição. E se está na sola Escritura, por que tu não vive, Gutierre? Por que tu não se converte de tuas heresias e vem para essa igreja se a Eucaristia não está na Sagrada Tradição, mas está nas Escrituras? Por que tu não vive? Tu é contra isso. Tu está na parte daquele do versículo 60, como é duro aceitar essas palavras e for embora. De João 6,60. Veja, o próprio herege, para refutar a tradição, usou o termo que a Eucaristia não está na tradição apostólica, e sim nas Escrituras. E por que não vive? Por que não vive? Vejam, meus irmãos, o quanto é errôneo e mentiroso esses falsos profetas protestantes. Só leva o tempo em adulterar e mentir contra o caminho da verdade. Essa é a verdade e mais nada. Presta atenção que a Bíblia Sagrada, Bíblia de tradução protestante, eu estou com ela aqui, ó. Tradução em português por João Ferreira de Almeida,
Revista e atualizada Sociedade Bíblica Barueri, São Paulo. Estou aqui, ó. Bíblia protestante com ela na mão, ó. Sociedade Bíblica do Brasil. Deixa eu ver se eu encontro aqui o ano dela. Tradução de João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada, segunda edição. Copyright 1993, Sociedade Bíblica do Brasil. Há vários séculos o sítio tem sido usado no cristianismo, no emblema. Veja, aqui está, ó. Bíblia Sagrada traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, segunda edição. Em Barueri, São Paulo, Sociedade Bíblica. Da ISBN. Aqui está. Bíblia protestante. Mandando guardar a tradição. Aliás, a gente vai fazer umas pregações no lugar onde o protestante está tomando de conta, mentindo nas casas, e eu vou levar essa Bíblia aqui, essa Bíblia protestante aqui para refutar. Eu vou levar essa Bíblia protestante, vou pregar com ela, igual o Padre Luiz Torres prega com a Bíblia Rainha Valéria protestante, mostrando para eles, na Bíblia deles, o erro deles. Eu vou mostrar nessa protestante aqui, ó. Vou levar essas duas, a Bíblia Católica, a Bíblia da Ave Maria, e essa Bíblia protestante aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Para eu mostrar a mentira, refutando os hereges protestantes pela própria Bíblia deles. Pela própria Bíblia deles, mostrando, né, exatamente como está aqui a tradição. Olha aí, ó. Vamos ao texto da tela aí agora, esse texto aqui. São Paulo diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Olha o que São Paulo diz. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. O que é transmitir? Transmitir é o quê? Tradição. Isso aí está também em 1 Coríntios 11, versículo 23. Eu transmiti o que eu vos recebi. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão. Ele vai falar da instituição da Eucaristia. Aconselhando a igreja de Corinto está na Eucaristia, como o Senhor ensinou. Como o Senhor ensinou, partilhou o pão da vida. O pão vivo descido do céu, sua carne e seu sangue. Muito bem. Então aqui é tradição. Tradição, Jesus. Então ele diz aqui, ó. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Recebeu de quem? Ele recebeu de São Barnabé, recebeu de São Matias. De São Matias não, de... Eita, meu Jesus, que eu esqueço o nome desse cara que foi e colocou as mãos. Ananias. E Saulo, né? Ananias, né? Ananias. Toda vez eu esqueço ele. Ananias. Ananias que foi e levou 3 sacramentos para Saulo, né? O crisma, o batismo e a Eucaristia. Para Ananias. Está em Atos capítulo 9, a partir do versículo 17. Entende? Então veja, São Paulo está dizendo que primeiramente ele recebeu, aqui ele está fazendo o quê? Um elogio da tradição, ele está exaltando a tradição, mas ele poderia ter dito, não, mas agora está escrito, o que foi transmitido é falso. Não. Paulo foi doutrinado, nunca teve com Jesus, então tudo que Paulo ensinou foi o que os outros ensinaram para ele. E o que Paulo pregou é como uma espécie de segunda tradição para Lucas, porque Lucas escreve seu evangelho e Atos, escutando Paulo as suas pregações. Entende? Então veja só, nós vamos passar agora para cima, vamos ver se dá para pegar lá em cima agora. Né? Você está vendo aí, ó. Primeiramente aparece transmitir, tradição. Primeiramente, o que eu mesmo havia recebido. 2 pontos. Vamos ver se a gente consegue pegar lá em cima agora. Vamos tentar aqui alinhar o aparelho. Não é fácil aqui as estrovengas, mas vamos lá. É um pouco complicado. Mas vamos ver se dá. Vamos tentar.
Tá aqui fazer. Muito bem, vamos lá, vamos tentar. Muito bem, ele disse lá embaixo, vocês já viram, né, quando tá aqui, termina um versículo embaixo, para passar para outro para cima, é um sufoco. Quando tá no texto incompleto assim, é bom de trazer, né? Mas eu vos transmiti primeiramente, tradição, foi transmitido. Tradição é o quê? Transmitido oralmente, sem estar escrito, é oralmente. Então, primeiramente, eu vos transmiti, né? O que eu mesmo havia recebido. Ele recebido de quê? Por ensinamentos dos outros apóstolos, por ensinamento de São Barnabé, de Ananias, não é? Então veja aqui em cima, ó. Que Cristo, aí 2 pontos. Que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo, aí vem, ó. Vírgula. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. Segundo é quem? Segundo as Escrituras. Primeiro é quem? Tradição, aqui embaixo. Tradição. Primeiro, tradição. Primeiramente, tradição. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Tradição. Para depois ser... Primeira tradição. Segundo lugar, as Escrituras. Meus irmãos, vejam o quanto é errônea a doutrina protestante. São Paulo está falando na primeira carta aos Coríntios. Entende? Primeira carta aos Coríntios. Eu vos transmiti... Eita, irmão. De novo. Eu vos transmiti primeiramente o que eu havia recebido. 2 pontos. Que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo as Escrituras. Primeiramente tradição. Segundo as Escrituras. Agora vem segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então tá, primeiramente, o que ele recebeu, tradição. E segundo lugar, as Escrituras. Porque as Escrituras, aqui está na fila correta, está na fila certa. Ou seja, em primeiro lugar veio o quê? Sagrada Tradição. Segundo lugar veio o quê? Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura foi escrita pela Sagrada Tradição. Vocês estão compreendendo? Que esse herege está completamente errado. E a própria Bíblia deles refuta eles. Se nós pegarmos a carta de João, né? Olha só, a carta de São João, a segunda carta de São João e a terceira carta de São João. Só tem um capítulo, versículo 12. Apesar de ter muitas coisas a vos escrever. Escrever o quê? Escrita. Não quis, aí está, não quis escrever com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, tradição oral. ¿O no tienes la Biblia del falso profeta Gutiérrez? ¿Ah? ¿No tiene? Sí, tiene. En su Biblia, sí, adulterada, del Fajada. Sim, tiene. Terceira carta de João 1,14. Espero e ver-te em breve, então falaremos de viva voz. Versículo 13. Tinha muitas coisas para te escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena. 14. Espero e ver-te em breve, e então falaremos de viva voz. Está escrito isso aonde? Em canto nenhum. Está na tradição. Meus irmãos, quantas heresias não têm saído da boca desses falsos profetas? Esses dias chegou um irmão no comentário e disse assim: irmão Fábio, vou deixar um link aqui para você ver o quanto essa mulher fala heresia. E eu fui olhar, eram umas notas de Noé, que agora eu esqueci, umas espécies de códices, eu sei lá o que era de Noé.
Ele deixou dois links. Ele deixou o link de um canal de um judeu. Parece que é 7 mandamentos, se não estou me enganado, parece que é 7 mandamentos de Noé. Os 7 mandamentos de Noé, explicado em hebraico por um judeu. Eu vi os dois vídeos. Eu vi primeiro o protestante, onde uma falsa profetisa ou pascura protestante dizia que primeiro mandamento de Noé, não terás outros deuses. Segundo mandamento de Noé, não façais para ti imagens de escultura. Terceiro mandamento de Noé, não bote elas dentro de casa. Quarto mandamento de Noé, quebre essas imagens. Meus irmãos, olha a mentira protestante. Porque quando eu fui olhar a explicação que o judeu dava dos mesmos mandamentos de Noé, eu vou usar aqui mandamento, não estou lembrado do que é, são uma espécie de 7 códices, não sei o que é aquilo. Nunca vi falar na minha vida. Uma espécie de um mandamento de Noé, umas espécies de mandamento de Noé, umas leis de Noé aí, que não está escrito na Sagrada Escritura. Essa aqui é a realidade. Então eu fui olhar o judeu explicar, e nenhum dos 7 fala em imagem de escultura, para quebrar imagem, não fala em nada. Eles adulteram até a tradição hebraica dos judeus. Veja que situação esses protestantes chegaram. A que linha chegaram os perseguidores da Santa Mãe Igreja Católica. A ponto de adulterar tudo. Não acharam pouco adulterar as Escrituras e castrá-la tirando 7 livros. Eu já mostrei aqui, eu desafio qualquer protestante. Qualquer protestante. Protestante não tem coragem de fazer um debate comigo ao vivo pelo Facebook. Nenhum, nem pastor, nem ninguém tem coragem. Só vem me atacar aqui covardemente sem mostrar as caras nos comentários dos meus vídeos. Por isso é bloqueado imediatamente. Não tem conversa, é bloqueado mesmo. Né? Me dizer de onde é que está, qual cano a Bíblia protestante, qual cano o Antigo Testamento da Bíblia protestante é. Porque nós sabemos que se nenhuma Bíblia, as que nós temos hoje, não está de acordo com os originais, ela é falsa. Que cano das Escrituras antigo, seja masorético, seja alexandrino, seja os condes vaticanos, seja o alexandrinos, e outro agora que eu esqueci o nome agora, são 3. Me mostre qual é o cano das Escrituras. Para começar, o masorético só tem 24 livros, veterotestamentário. O protestante tem 39 livros. Que cano é esse? De onde é que veio esse cano, 39 livros? Quero que o protestantismo me mostre onde é. Onde é que está escrito, não é, o cano dos 39. Porque o alexandrino está de acordo com a Bíblia Católica. O alexandrino com os 46 livros veterotestamentários. E o masorético, o pastor disse, já estou se revoltando aqui, que o pastor disse que a Bíblia deles era o masorético. Mentira. O masorético só tem 24 livros veterotestamentários e eles têm 39. E esses 39 é cano de quem? Quem fez esse cano? Hã? De que ano é esse cano? Esse cano é já estou cansado de dizer aqui, é de 1825, quando a Sociedade Bíblica Protestante, reunido com várias igrejas protestantes, resolveram tirar os 7 livros. Esse é o cano protestante. Não tem base de cano protestante em nenhum cano antigo. Nem do Septuaginta, nem masorético, nem de nada. Dos canos que existem, né? Os côndices. Nada, meus irmãos. Nada. É falso o cano protestante. Os 39 livros, é falso esses 39 livros. Essa quantidade de livros. Não existe nenhum cano antigo com a relação de 39 livros apoiando, não é, o protestantismo. Não tem. Me mostre, senhor Gutierrez, me mostre 39 livros no Antigo Testamento de vocês. Alguns dizem que foi Lutero que tirou. Não foi Lutero que tirou, não. Pega uma Bíblia aí, pega uma Bíblia protestante antes de 1825, que você vai ver ela com os 7 livros.
Lutero não tirou. Quem tirou foi a Sociedade Bíblica Protestante no 1825. Estudo, busca na internet, você vai ver. Está lá até a relação por que resolveram tirar os 7 livros. Usaram uns argumentos, igual aqueles dos judeus de restrito da Palestina no ano 90, né? Uns argumentos falsos para poder tirar os 7 livros. Porque esses 7 livros condenaria eles. Essa é a realidade. E os protestantes também, esses 7 livros não estavam condizendo com a fé protestante também, porque eles é embasado na fé judaica, as seitas judaizantes. Disseram que era uma questão de dinheiro, que não estavam com condições de produzir os 46 livros, então tinha que ser menos. Aí foram estudar o cano, o cano lá do o restrito da Palestina, que tiraram os 7 livros. Mas os judeus da atualidade usam o Masoreto com 24 livros. Ah, mas o rolo foi lido por Jesus de Isaías. Ei, eram rolos separados. Aqui tem um rolo com Isaías, ali tem um rolo com Jeremias, ali tem um rolo com Ezequiel, ali tem um rolo. Eles usam cânon masorético com 24 livros, protestantes. Então falta vocês tirar mais aí, que tem 9. Falta vocês tirar mais alguns livros para ficar só com 24 no Antigo Testamento. Ou não? Então os irmãos ficam aqui esse vídeo refutando, mostrando na Bíblia Sagrada a mentira do falso profeta Eduardo Gutierrez, que arroja peçanhas e mais peçanhas gordurentas, suculentas para eles, mas amarga e absinto para a verdade. E a terra abriu a boca para engolir tudo isso. Somos nós que defendemos a fé. Meus irmãos, meta o dedo no like, pelo amor de Deus. Tá sem like os vídeos. Vídeo com 500 visualizações. Aí depois diz, irmão, traz o vídeo do Padre do Estouro, debate aqui nesse canal. Como é que eu vou trazer se vocês não metem o dedo no like? Olha aí, ó, 500 visualizações, 66 likes. É uma vergonha um negócio desse. Um vídeo com 500 likes era para estar com no mínimo 300 likes era para estar. 66 likes, pelo amor de Deus. Por que esse canal diminuiu muito as pessoas, os inscritos? Era 100 inscritos por semana. 100 inscritos por semana. Era 10 inscritos por dia. Tem dia que não tem um inscrito. Porque os caras, o pessoal não dá like mais. Não tem mais os likes que tinha antigamente. Por isso era muito mais inscritos. Agora tá aí, ó. A gente rodando. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui tem 1.695. Faltando 5 inscritos para chegar a 1.700. E já faz uma semana que tá com isso. Por quê? Porque não mete o dedo no like pro YouTube rodar aqui na plataforma para outras pessoas. Por isso tá aí meus vídeos e o canal parado. Ô, meus irmãos, por caridade. Por amor a Cristo e a Imaculada e o zelo apostólico da Igreja de Cristo. Meta o dedo no like em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.